Olá, começa agora mais um Saúde em Evidência, o podcast do Departamento de Medicina em Saúde da PUC-Rio, que tem como objetivo trazer informação de qualidade para você. Saúde em Evidência, onde você encontra informação confiável sobre saúde e bem-estar. E hoje vamos falar sobre dor crônica com a nossa professora convidada, Mariana Mussauer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Para quem está assistindo a gente, você pode primeiro só se apresentar rapidamente? Eu sou Mariana Mussauer, sou médica anestesiologista e depois fiz minha formação para atuar em dor crônica e hoje eu só faço isso, atuo em dor crônica. Fiz um mestrado também pensando nessa questão do tratamento da dor e depois, em 2017, a gente organizou aqui a pós-graduação da PUC, a gente já está indo para a nossa 4ª turma, formando médicos especialistas nessa área de atuação. Muito legal. Para começar, assim, você podia explicar para a gente qual é a diferença, o que caracteriza a diferença entre dor aguda e dor crônica? Então, a primeira grande diferença é o tempo de dor, né? Então, quando a gente está falando de dor aguda, a gente está falando de dores que duram dias, horas, dias, e normalmente estão relacionadas a algum trauma, alguma cirurgia, um acidente, uma pancada, né? Ou alguma inflamação, alguma doença inflamatória, por exemplo, uma apendicite, né? Então, coisas agudas que podem ser identificadas. E aí, quando a gente passa para a dor crônica, muda completamente a história, porque a gente está falando de uma dor persistente, né? Quando a gente está falando academicamente, dores que duram mais de 3 meses, que tem uma duração igual ou superior a 3 meses, e que você não tem mais aquele fator inicial presente. Então, a cirurgia já cicatrizou, o trauma já melhorou, a fratura, né? Ou, enfim, alguma outra situação que tenha ocorrido inflamatória já passou, já foi resolvida e a pessoa persiste com dor. E essa dor pode ser desde dor de cabeça, a gente também chama dor de cabeça de dor crônica, até dores articulares, ortopédicas, tudo Quais isso. são os números de pacientes, de pessoas com dor crônica? São números bem alarmantes, né? Então, se a gente pensar em dor crônica como uma doença, a gente está falando aí de cerca de 30% da população mundial em relação à prevalência. Então, em algum momento da vida, 30% das pessoas da população inteira do mundo vai apresentar dor crônica, né? Quando a gente separa por faixa etária, a gente vê que realmente quanto mais velho fica, né? Quanto mais velha a pessoa fica, maior a chance de ter dor, porque as questões osteoarticulares degenerativas vão surgindo, né? E dentro desses 30%, e o Brasil está incluído, a gente tem alguns estudos, dependendo da população aqui, até de 70% a 80% de prevalência de dor crônica. Por exemplo, numa população obesa, né, tem um estudo da Bahia que fala sobre isso. Dentro dessas pessoas que têm dor crônica, a gente tem cerca de 5 a 10% de pessoas que têm uma dor crônica muito intensa. Então, dor crônica pode ser leve, né? Então, a gente conhece alguém que está trabalhando e tem uma dor no joelho que fica, ou uma dor na coluna que vira e mexe, está travando. Aquela dor que nunca sai, que nunca some. Exatamente, ou uma dor de cabeça que vira e mexe, está te incomodando, mas existem ainda as pessoas que têm uma dor crônica muito intensa e que não conseguem funcionar. Então, elas não trabalham, elas não saem de casa, elas não produzem. São situações bem dramáticas. São pessoas que oneram tanto o sistema de saúde, porque procuram muita assistência médica, como também a Previdência, porque não trabalham, ficam recebendo auxílio. É um fardo social, né? Além do sofrimento da pessoa que está com aquele problema, é um fardo para a sociedade como um todo. Então, é um problema muito importante da gente tá falando e tá colocando em pauta. Sim, e aí você me falando, né, a dor crônica, ela pode ter, ela é multidimensional, né, tem diversos fatores. Então, o tratamento dela, vamos primeiro assim, para o diagnóstico, como é que é esse processo de diagnóstico? Como é que vocês começam a lidar com ela? Depende de se a gente está falando de um paciente que está sendo atendido no SUS, no sistema público, ou no sistema privado, né, na saúde suplementar. No sistema suplementar, né, privado, normalmente esse paciente chega para o médico, primeiramente, né? Sim. Então, pode ser um ortopedista, pode ser um próprio clínico de dor, que está sendo cada vez mais comum, né? Como uma especialidade primária no atendimento, ou ainda pode ser um neurologista, um neurocirurgião, um reumatologista. Então, essas são as especialidades mais comuns que lidam com esses pacientes que têm dor. E aí o paciente chega com uma queixa de uma dor persistente, de uma dor que tá lá 6 meses, 1 ano, 5 anos incomodando, né? Normalmente já tentou diversos tratamentos,
com alguns médicos não especialistas e não teve um êxito muito grande ou teve uma melhora parcial, e aí então procura um médico mais especializado. Mas quando a gente vai para o SUS, esse paciente às vezes chega para o enfermeiro no posto de saúde ou até nas emergências. Quando a atenção primária não está funcionando, né? Esse paciente vai para a emergência. Então o paciente tem dor lombar crônica que vai toda hora na emergência. Uma vez por semana ele está lá, de 15 em 15 dias ele trava, ele nunca consegue ficar no trabalho um mês sem um atestado, ou ele está de licença pelo INSS. Então, é importante que todos os profissionais de saúde saibam reconhecer, né, o paciente que não está funcionando, Sim. que tem esse processo de dor crônica que está atrapalhando a vida e algumas outras questões associadas. Então, em relação às outras especialidades, né, lembrando do cuidado que a gente sempre fala que tem que ser multidisciplinar, normalmente a obesidade e o sedentarismo estão muito associados à dor crônica ou aumentam a chance, né, de ter esse problema. E, além disso, os transtornos psicológicos, né? Então, quando a gente está falando de transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, são muito associados, né? Ou vem antes, ou vem depois, ou estão realmente associados. Porque a dor, né, às vezes acaba incapacitando e aí gera uma questão psicológica. Exatamente. Né? Então, ou a pessoa desenvolveu uma dor crônica por algum motivo inicial e que não melhorou, ficou persistente, não foi bem tratado, e aí a pessoa desenvolve um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, distúrbios do sono, então não consegue dormir bem, não tem um sono reparador, né? E além disso, a obesidade, que a gente vê crescer na nossa população cada vez mais, né? Cada vez mais a gente está trabalhando sentado, está trabalhando recluso, fica o dia inteiro ali no computador, sem se mexer muito. Então, o sedentarismo e a obesidade juntos contribuem bastante para esses quadros. E a gente está falando aqui de uma área de atuação que uma área de atuação para médicos, mas você mencionou da importância dos profissionais da saúde. Quais informações ou conhecimentos que os profissionais da saúde poderiam ou deveriam buscar para auxiliar nesse encaminhamento dos pacientes que eles recebem com dor crônica? Isso é uma excelente pergunta. Hoje a gente tem um grande problema que é a deficiência do ensino sobre o cuidado da dor, especialmente a dor crônica, nas graduações em saúde, né? Então, foi apresentado um projeto de lei em fevereiro do ano passado, foi um movimento vindo da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, tentando regulamentar, além do cuidado desses pacientes, né, também o ensino sobre dor crônica nas graduações em saúde. Hoje a gente ainda não tem uma cadeira específica, né? Talvez em algumas instituições isoladamente, mas dentro do currículo a gente não tem uma programação para ensinar sobre isso, uma matéria específica. Que seja obrigatória. Que seja obrigatória, exatamente. A gente vê muito as matérias eletivas, né, que o aluno pode pedir para fazer se quiser, mas a gente não vê esse ensino obrigatoriamente, né? Então, os profissionais já vêm defasados disso. Então, a gente ainda vê hoje um profissional de saúde que vê um paciente falando que está com dor, e não tem nada de diagnóstico agudo, né? Então não existe mais uma lesão ou uma doença que esteja justificando aquilo. Aí o paciente fala, tá inventando, o profissional fala, você tá inventando, isso aí não é nada, vai passar, toma um remedinho que vai passar. Então, esse tipo de cuidado, acho que o primeiro cuidado é na abordagem, né? Entender o que aquele paciente está passando, né? Quais são os outros sinais desses que a gente falou que ele apresenta, de funcionamento na sua vida, para encaminhar para um tratamento adequado, que não vai ser na emergência, claro, né? Quando esse paciente vai para a emergência, a gente vai apagar o incêndio. Mas a gente quer que esse paciente tenha um cuidado multidisciplinar, de preferência no ambulatório, né? Ambulatorialmente. Sim, e perguntar quais são os aspectos psicossociais e emocionais que são mais frequentemente negligenciados no manejo da dor crônica? Os transtornos de ansiedade e depressão, como eu falei, né? Por si só, isso já é uma doença, já são doenças que vêm acometendo cada vez mais, principalmente a população jovem. Eu falei aqui no começo que dor crônica vai aumentando a sua incidência conforme a gente vai ficando mais velho. Mas hoje a gente já vê adolescentes com dor crônica, com dor persistente, dor de cabeça, dor lombar, dor na cervical. Então, muito associado a transtornos de ansiedade, transtornos de adaptação, né? Então, esse cuidado com a saúde mental é fundamental. Não é feito pelo clínico da dor especificamente, né? Mas é preciso que você tenha um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social,
acompanhando esse processo fundamental. Então, acho que esses são as principais situações que podem ocorrer, que é preciso olhar e tratar. Porque se você não trata, não aborda de maneira eficaz, você também não consegue melhorar a dor. É como se uma coisa alimentasse a outra, né? Sim. Fosse um círculo vicioso, vamos dizer assim. É verdade. Então, quais são você falou do ortopedista, reumatólogo, quais são as áreas, as especialidades médicas que atuam mais na área da clínica da dor? Então, hoje a clínica da dor é regulamentada como uma área de atuação médica, tá? Existem pós-graduações para outros profissionais da saúde, mas dentro da medicina é regulamentada como área de atuação, ou seja, você precisa ter uma especialidade antes de fazer clínica da dor, tá? Essa especialidade pode ser clínica, pode ser uma especialidade clínica ou só a clínica médica, então, principalmente, né, das áreas mais afins à reumatologia, também o fisiatra, tá? Acupuntura, e dentro das especialidades, vamos dizer assim, cirúrgicas, né, a gente tem o neurocirurgião, a ortopedia e o anestesiologista, que é a minha formação inicial, né, e existe um movimento grande entre os anestesiologistas para buscar outras especialidades e outras áreas de atuação, dentro delas a dor, que tem muita relação com a nossa formação inicial, onde a gente trata muito dor aguda, né, dor cirúrgica, pós-operatória, tá? Então, os clínicos, de uma maneira geral, especialmente os reumatos, os neurologistas, e os médicos que fazem acupuntura, também todos esses profissionais podem se titular na área de atuação em dor, mas é preciso ter uma formação teórica em dor antes de fazer essa prova de título, tá? Oferecida pela Associação Médica Brasileira. Certo. E aí, na questão, você falou, existem diversas, não sei se a gente pode falar origem, né, da dor, mas assim, e com os pacientes oncológicos? Como é que é a abordagem? Quais são os maiores desafios? É um grande desafio para nós também profissionais. Esse paciente normalmente está sendo primariamente atendido pelo oncologista, né? Então, os oncologistas clínicos são médicos que também estão acostumados bastante a lidar com vários tipos de dor. E dentro do paciente oncológico, a gente tem um outro desafio que é não só o tumor em si pode gerar um quadro de dor, mas todo o tratamento que o paciente é submetido, né? Então, se ele vai operar, ele pode sentir dor depois da cirurgia. Se ele vai fazer uma radioterapia, ele pode ter dor depois da radioterapia. Se ele faz uma quimioterapia, existem síndromes dolorosas relacionadas à quimioterapia. O organismo é todo bombardeado, né? Bombardeado, exatamente. E no final, ele pode ficar curado e ainda persistir com uma dor crônica, como a gente vê bastante acontecer, porque os tratamentos oncológicos vêm melhorando, a sobrevida vem aumentando, né? Então, hoje, doenças que eram uma sentença de morte, né, em que você não tinha muito tratamento adequado, os pacientes não só sobrevivem, como ficam curados, mas com as suas sequelas, dentre elas a dor crônica. Né? Então, durante todo esse processo, é necessário ter um olhar cuidadoso, né, para você lá atrás começar a intervir de maneira correta, para esse paciente não ser um paciente sequelado, um paciente com dor crônica, e também cuidar da dor aguda ali, dos diversos procedimentos que acontecem nesse paciente. E como é que os cuidados paliativos, eles se integram ao tratamento da dor? São totalmente integrados, né? O cuidado paliativo, numa definição geral, é um médico que vai fazer um controle de sintoma, né? De alguma doença que é ameaçadora da vida, não necessariamente o câncer, né? Pode ser uma doença benigna, por exemplo, um paciente que tem um quadro demencial, ou um paciente que tem uma insuficiência cardíaca que não há mais nada a fazer, terminal, né? Então, alguma doença que está ameaçando a vida, e esse médico é responsável por fazer um controle de sintomas e organizar, estruturar ali os remédios, né, e como é que esse paciente vai lidar com as diversas situações que vão aparecendo, dentre elas a dor, né? Então, o médico paliativista precisa ter um conhecimento de dor diferenciado do médico do médico clínico geral, né? Porque muito, muito frequentemente o paciente que tem uma doença ameaçadora da vida vai passar por algum quadro de dor em algum momento, e é preciso que ele tenha esse olhar também mais treinado, né, vamos dizer assim. São, às vezes, quadros muito complicados, né? Muito complicados. E como que as terapias intervencionistas têm evoluído e quais os avanços tecnológicos mais promissores nessa área? São muitos, né? A medicina da dor como especialidade, a área de atuação, fez 50 anos, né? Sendo regulamentada pela IASP, que é a Sociedade Internacional para o Estudo da Dor,
Então, no ano passado fez 50 anos, é uma especialidade super nova, mas existe um movimento crescente de busca por essa especialização de todos esses médicos, né, dessas especialidades que a gente falou. E dentro da área de intervenção, aí é uma sub-área dessa área de manejo da dor, em que a gente oferece tratamentos ou procedimentos minimamente invasivos para controlar dores que não responderam à medicação, que não responderam à fisioterapia, que não responderam a abordagens não invasivas, né? Então, a gente tem bloqueios, aí é uma gama de procedimentos que a gente pode falar, isso é uma área enorme. Bloqueios, risotomias ou denervações, cirurgias de pequeno porte, então implantes de eletrodos, implantes, né, de bombas de infusão de remédio, isso tudo está dentro dessa especialidade de intervenção em dor, né, em que o médico que faz a formação teórica em dor já passa por essa área, não se especializa completamente, mas já começa a conhecer quais são esses procedimentos e quando indicar e quais são os resultados. E isso vem crescendo cada vez mais, né? Assim, a quantidade de agulhas que a gente usa para fazer denervação e para fazer neuromodulação, os dispositivos que a gente vem implantando, são coisas que estão se aprimorando cada vez mais, e é uma área que isso também está se expandindo bastante. A tecnologia está contribuindo com Muito. todo mundo, Tá né? contribuindo muito. Quais são as competências que um médico precisa desenvolver para poder manejar adequadamente casos de dor crônica? Então, esse médico ele tem que passar primeiramente pelo estudo da fisiopatologia da dor, né, entender quais são os mecanismos de dor e quais são os mecanismos de dor crônica, que é diferente da dor aguda, né? Então, a dor aguda é isso, você se queimou, você foi beliscado, ou você deu uma pancada, você tem aquela reação imediata, tem uma inflamação, toma um remédio, você sabe que aquilo vai ser autolimitado e aquilo melhora, né? Quando a gente tem um processo de dor crônica, alguma coisa ficou persistente, alguma coisa não melhorou no meio do caminho, né? Então, primeiro o médico tem que entender o que não melhorou. Não, então vai estudar vias de dor, vai estudar o processamento da dor, a influência das emoções, do comportamento, isso tudo faz parte de fazer um diagnóstico correto. E aí também, claro, ele precisa saber das principais síndromes dolorosas, ele vai saber um pouquinho de cada coisa, um pouquinho da reumatologia, um pouquinho da ortopedia, um pouquinho da neurologia, então, das situações clínicas mais comuns, das neuropatias, das artroses, do que pode causar dor crônica, e depois o tratamento, né? O tratamento da dor crônica acaba sendo diferente da dor aguda, porque a gente utiliza medicações diferentes. Então, a gente utiliza medicações que têm ação do sistema nervoso central, antidepressivos, anticonvulsivantes, relaxantes musculares e uma série de outras medicações que o médico generalista normalmente não está habituado a prescrever, opioides fortes, opioides fracos, né, outros tipos de analgésicos. Então, passa desde o diagnóstico correto, entender como é que aquilo está funcionando, até o tratamento. Desses medicamentos, né, que as pessoas já vêm tomando antes, dificulta o tratamento? Dificulta. Então, a gente tem alguns casos, primeiro os casos de adição, que são os mais dramáticos, né, e a gente vê nos Estados Unidos, houve uma pandemia, né, do uso, em relação ao uso abusivo dos opioides, que são medicações que a gente usa para dor crônica, normalmente, dependendo da situação, óbvio, supervisionado pelo médico, né, e até quadros, por exemplo, de dor de cabeça persistente por uso de analgésico, efeitos colaterais graves, hemorragia digestiva, insuficiência renal, relacionada aí ao abuso de diversas medicações anti-inflamatórias e tudo mais. Então, isso saber usar e saber não usar, né? Saber usar de maneira correta faz parte do treinamento também desses médicos. E assim, para os médicos que estão se formando agora e também que já estão nas especialidades, né? Por que ainda fazer o curso da área de atuação em clínica da dor? Quais são as perspectivas de trabalho, mais essa formação? Eu acho que a pós-graduação em medicina da dor acrescenta muito na prática médica, porque traz essa questão de uma coisa muito prevalente, né? A gente falou 30, 40, tem um estudo de 70, 80% de prevalência da população, então é muita gente acometida por essa doença e certamente vão chegar no teu consultório. Sim. Independente de você ser clínico, reumatologista. Vai chegar no consultório do ortopedista. Vai chegar no consultório de todo mundo. Vai chegar no endocrinologista, vai chegar no gastro. Então, a dor crônica tem uma prevalência muito alta. Então,
nessa pós-graduação, nessa formação, você consegue oferecer um tratamento melhor, né? Você consegue sair do óbvio das especialidades. A gente aprende, às vezes, muito segmentado, né, na graduação. A gastroenterologia, você vai tratar X, Y, Z. A ortopedia, se tiver uma fratura, vai operar. Se tiver inflamado, você vai dar um anti-inflamatório. Mas eu acho que a dor crônica conecta tudo, né? De todas essas doenças, desde as clínicas até as cirúrgicas, que você vai poder oferecer um tratamento muito melhor para o seu paciente, com resultados muito melhores, né? Você é professora e forma um monte de especialistas já há alguns anos. E aí, assim, você falou do projeto que está, né, tramitando para, de repente, tornar obrigatório para quem está na faculdade ainda começar a ser obrigatório o ensino do manejo da dor. Mas ainda não é obrigatório. E quem está assistindo a gente, que ainda está estudando, eles vão ver isso. O que você indicaria de como essas pessoas, de quem está ainda na faculdade, por exemplo, o que poderia ser feito, como que eles poderiam começar a entender um pouco mais do assunto, buscar, para que ajudasse até na formação deles, agora enquanto profissionais da saúde ou estudantes de medicina? Literatura existe, né? Existem livros especializados no tratamento de dor, no manejo de dor. Existem ligas acadêmicas, existem algumas matérias eletivas, como a gente falou, né? De opcionais, né? Durante a graduação. Então, dá para buscar esse conhecimento ainda na graduação. Se você está num hospital universitário, normalmente tem médicos envolvidos já nesse tratamento, por mais que isso não seja divulgado. Então, isso está cada vez mais comum, né? E conversar com os próprios professores da graduação, que se não for nele, né, especificamente, ele direcionar para algum outro professor para ter um conhecimento melhor. E, além disso, é possível também acompanhar serviços, né? Aqui no Rio, a gente tem muitos serviços de dor crônica no SUS, né, ao contrário do que as pessoas pensam. Então, a maioria dos hospitais universitários, a gente tem públicos, né, a gente tem serviços de dor crônica, médicos especialistas atuando, tanto ambulatorialmente quanto nos pacientes internados. E existem alguns outros serviços privados, então tem como buscar esse conhecimento, e claro, a literatura está aí, né, acessível, hoje em dia é cada vez mais acessível para todo mundo, então dá para começar a sua curiosidade na graduação. E como que a especialização em clínica da dor da PUC prepara os seus alunos para enfrentar os desafios clínicos e éticos da prática? Então, aqui na nossa pós-graduação, a gente tenta ser bem completo nesse sentido que eu falei da abordagem multidisciplinar, né? Então, a pós-graduação é para médicos, tá? Mas a gente vai desde a fisiopatologia e o conhecimento básico, anatomia e tudo mais, dos quadros de dor, e aí a gente tem um módulo com psicólogo, a gente tem um módulo com fisioterapeuta, com enfermeiros, especialistas em dor. Então, a gente passa por todo esse cuidado multidisciplinar, que é fundamental o médico entender, né, da necessidade disso nos diversos quadros de dor crônica. E a gente também faz uma abordagem prática. Então, nossa pós-graduação tem mais carga horária prática do que teórica nos hospitais credenciados e ambulatórios, né, em que a gente treina mesmo com a mão na massa, vendo o paciente com dor aguda, dor persistente, dor crônica, das mais variadas apresentações. É bem rica, bem completo, e certamente o médico sai capacitado para atender esses pacientes na vida real. Muito obrigada. Assim, mas para encerrar, antes da gente encerrar, teria alguma mensagem que você gostaria de passar para quem está assistindo a gente? Bom, se você é estudante, está terminando a graduação ou já é especialista, certamente já se deparou com paciente com dor crônica que tem essa necessidade, e você fica sem ferramenta, né? Você se vê sem saber o que fazer, acaba encaminhando para outro colega, né? Então, essa é uma formação fundamental, mesmo que você não vai exercer a especialidade em si, mas para complementar a sua formação inicial, né? Então, acho que isso é um assunto de extrema relevância pela prevalência absolutamente enorme que a gente falou, e é necessário que isso seja muito mais divulgado entre os profissionais de saúde e que isso possa estar disponível para todo mundo aí, para o treinamento. Olha, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, pelo curso maravilhoso que você montou e por ter vindo aqui participar com a gente e compartilhar um pouquinho do conhecimento. Obrigada. Obrigada a todos. Se tiverem dúvidas, perguntas, podem mandar, coloca nos comentários que a professora Mariana responde, a gente encaminha para ela e depois responde para vocês. E se tiver sugestões de outros temas, manda para a gente também, que novos episódios estão sendo preparados.